Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou trazer para vocês vários ETFs aqui de renda fixa para vocês estudarem. Fiz um estudo bem completo aqui de todos que existem no mercado, vou trazer um panorama de valorização e principalmente se vale a pena você comprar um ETF de renda fixa para colocar no seu portfólio lá no exterior, né, na sua carteira da Bolsa Americana, porque às vezes não vale pela rentabilidade, mas sim pela diversificação, para diminuir o risco de volatilidade da sua carteira. Então eu vou trazer aqui esses ETFs, vou citar alguns específicos que eu acho interessante, quais você deve investir para curto prazo, longo prazo, como analisar um ETF também de renda fixa, vários pontos importantes e obviamente tudo atualizado agora para 2023 nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, que já tem bastante coisa nova para trazer para vocês. E no finalzinho eu também vou citar o porquê alguns ETFs de renda fixa caíram bastante durante o ano de 2023 e se tem expectativa deles voltarem a valorizar bastante. O primeiro ponto que eu queria passar para vocês, que todos precisam saber antes de comprar um ETF de renda fixa, antes de eu mostrar também alguns aqui em específico, é que existem dois tipos, né, principais. ETFs de renda fixa que compram títulos públicos, ou seja, dívida do governo americano, mais precisamente, que é o título mais seguro do mundo. E por outro lado, a gente tem os títulos de bonds, né? Então são duas partes, de títulos do governo americano e títulos de bond, que aí são dívidas de empresas corporativas, de várias empresas aí, seja de Itaú, seja de Banco do Bradesco, sei lá, qualquer empresa que você imaginar, JP Morgan, Microsoft, Apple, todas essas empresas, elas emitem dívida no mercado, você compraria esse ETF que compra várias dívidas de empresas. Então a gente tem esses dois braços aqui muito importante para vocês saberem. Bom, já entrando aqui no estudo que eu fiz dos ETFs para mostrar para vocês de renda fixa, hoje no total na Bolsa Americana existem mais de 600 ETFs de renda fixa, é muita coisa, 620 e pouquinho. Então não daria para trazer todos aqui, obviamente, na planilha, já ia ficar muito pesada. Então eu separei pelos 200 maiores ETFs que tem maior valor financeiro investido neles. Então aqui, já filtrando esses ETFs, o que a gente pode ver, o maior ETF hoje de renda fixa que tem maior valor financeiro aportado é o BND, que é um ETF que mexe com bond, né? Então, ali títulos corporativos e ele vai ter uma taxa de administração de 0,03%, né? As taxas de ETFs de renda fixa normalmente são bem baixas, tá? Então, evite aceitar um ETF de renda fixa que tem uma taxa de administração acima de 0,20%, 0,25%, porque aí vai tomar muito da tua rentabilidade, que já não é muita coisa, ao longo do tempo, né? Então, você vai ver que a média é isso aí, 0,3%, 0,7%, 0,10%, algo nesse sentido. O segundo maior é o AGG, né? Com 90 bi de dólar aí investido nele. BNDX, né? O terceiro, que é um que eu vou comentar também um pouquinho mais pra frente pra vocês. O TLT é o quinto maior, né? Muita gente investe nele, eu vou comentar sobre ele também mais pro final. E aí eu peguei uma média, né, do dividend yield atual de todos esses ETFs de renda fixa pra gente ver quanto que eles estão pagando, né? E aí eu consegui achar uma média de 5%. Então você vê que hoje os ETFs de renda fixa estão pagando muito perto a próxima taxa de juros que a gente tá tendo nos Estados Unidos de 5,25%. Então eles estão bem atrelados, né, com essas taxas de juros no mercado. Isso é bem legal, pra quem gosta de dividendo é um ponto bem interessante, mas é bom lembrar que quando a taxa de juros cair, esses ETFs também vão pagar menos, né? Então eles sempre vão pagar mais ou menos o que a taxa de juros dos Estados Unidos paga. Bom lembrar que na média a taxa de juros americana é entre 0 a 2%. Então não acho que vai manter esse 5% aí pro médio e longo prazo. E aí um outro ponto que eu gosto de comentar aqui sobre os ETFs de renda fixa em geral, cara, a rentabilidade deles não são para te deixar rico, tá? O legal de ETF de renda fixa é realmente para segurar um pouco a tua carteira, ter uma diversificação. Então para quem gosta de um tipo de perfil mais agressivo, ter ETF de renda fixa na carteira o menos possível é o mais interessante, porque aí você obviamente aloca em ativos com maior potencial de valorização. Já se você tiver um perfil um pouco mais conservador, aí é legal você alocar um pouco mais de renda fixa para eventualmente também ter uma volatilidade menor. Mas só para vocês entenderem, o retorno desse maior ETF de renda fixa aqui, que é o BND, que, né, da Bolsa Americana em si, nos últimos 10 anos, o retorno total reinvestindo os dividendos foi de 11%. Então nos últimos 10 anos, ele rentabilizou 11%, e não 11% ao ano, no total. Se você pegar os últimos 20 anos, 52%. Então não é aquelas coisas, não vai te deixar multimilionário. E é isso, essa é a verdade que eu queria mostrar pra vocês aqui, tá? Então não leve em consideração, vou ficar rico investindo em ETF de renda fixa. Não, não é bem assim, tá? E aí, só pra vocês terem ideia um pouco maior, eu peguei a rentabilidade dos top 10 maiores ETFs de renda fixa da Bolsa Americana nos últimos 10 anos. A gente pode ver aqui que o VCIT foi o que mais valorizou, 25%, o MUBI 25% também por cento, nos últimos 10 anos, tá? Reinvestindo os dividendos que eles pagaram durante esse período também. E se a gente pegar esses mesmos títulos aqui nos últimos 20 anos, são poucos, né, que tem histórico de 20 anos, então eu tive que tirar vários aqui, sobrou poucos dos top 10, mas a gente vê que o LQD foi o que mais trouxe rentabilidade nos últimos 20 anos, tá? 60%, e o TLT 60% também. Ele caiu bastante, né? Ele tava entregando uma rentabilidade aí perto de 180% nos últimos 20 anos, tá? E é bem provável que nos próximos 2 anos aí ele chegue a valorizar bastante com a taxa de juros caindo, né? Eu já vou falar desse movimento pra vocês, mas é um ETF aí que entregaria, vamos dizer assim, 180% em 20 anos, daria próximo aí a 8, 10% ao ano
ano nos últimos 20 anos, tá? Vou comentar brevemente sobre alguns ETFs que eu acho interessante, alguns de curto prazo, outros de longo prazo, para vocês entenderem, e a gente vai avançando com várias coisas legais que eu quero mostrar para vocês. O primeiro ETF que eu acho interessante para vocês darem uma olhada, uma estudada, obviamente não tem regra aqui, vocês podem ficar à vontade de buscar outros também, espero que vocês façam isso, mas o ETF é o BND, e esse é o maior ETF de renda fixa hoje da Bolsa Americana, com mais de 94 bilhões de dólares investido nele. Ele investe em títulos aí do Tesouro dos Estados Unidos com diferentes vencimentos, desde o curto prazo até o longo prazo. Aqui, só para vocês terem ideia, essas são as principais informações do ETF BND, né? Então tem quase 18 mil títulos investidos dentro desse ETF, ele compra muito título, o vencimento médio desse título são de 6 anos, né? E ele tem um dividendo yield perto dos 5% atualmente, 4,8%. Outro ETF interessante é o BNDX, esse é o ETF que vai investir em renda fixa de outros países, né? Não necessariamente dos Estados Unidos. Então, se você quer ter uma diversificação de renda fixa fora dos Estados Unidos, esse pode ser um ETF bem interessante. Ele vai investir em títulos do governo de países como a Alemanha, a Espanha, a França e vai aumentar, obviamente, a diversificação geográfica. Aqui a gente tem um resuminho desse ETF BNDX, que é bem interessante também, tem 7 mil títulos investidos e um dividend yield atual de 5,66%, tá? Taxa de administração de 0,07, bem baixa, bem atrativa aí pelo que a gente vê no mercado. Outro ETF muito conhecido que eu gosto, eu invisto particularmente na minha carteira, é o ETF TLT. Esse é um ETF de renda fixa mais voltado para o longo prazo, né? O TLT é um dos melhores para esse sentido, né? De resultado para que 20, 10 anos. Ele vai investir em títulos do governo americano com vencimento depois de 2040, ou seja, acima de 20 anos aí de vencimento em si. E aí esse é um ponto que eu queria chegar, isso que é interessante vocês verem, eu vou mostrar para vocês como que vocês veem na prática. Mas é legal vocês entenderem qual ETF de renda fixa vocês estão querendo colocar na carteira e qual que é o vencimento dos títulos que eles compram. Quanto maior for o vencimento dos títulos, então 10, 20, 30 anos, o ideal é que você tenha ele na carteira pro longo prazo. Agora, se você comprar um ETF que tem títulos ali com vencimento de 1 ano, 6 meses, aí esse seria provavelmente um ETF interessante para curto prazo, porque ele vai ter uma volatilidade menor. Então, quanto maior o prazo de vencimento daqueles títulos, maior a volatilidade, melhor para longo prazo. Menor o prazo de vencimento, menor a volatilidade, melhor para curto prazo, caixa e etc. Então, no caso do TLT que eu tô mostrando aqui, ele é um ETF de renda fixa para longo prazo, né? Você vê que ele tem 42 títulos e o vencimento médio é de 17 anos desses títulos. Então, é legal levar para o médio e longo prazo e tem um dividend yield atual de 4,3%. Agora, totalmente pela outra ponta, a gente tem o ETF TFLO. Esse é um ETF para quem gosta de títulos de renda fixa para curto prazo, né? Seja para montar um caixa ali para você fazer um investimento na Bolsa Americana, por exemplo. Esse ETF ele é bem mais concentrado, ele vai investir em apenas 8 títulos do governo americano com vencimentos de até 2 anos. Se a gente ver aqui as informações dele, vocês podem observar que a média dos vencimentos aqui desses títulos que ele compra é de 1 ano e meio, mais ou menos, e tem um dividend yield de 5,10%. Eu queria mostrar para vocês na prática agora a diferença entre um TLT e um TFLO, né? O TLT é o que compra títulos de Tesouro Americano de 20 anos e o TFLO que compra títulos do governo com vencimentos de 1 ano e meio, mais ou menos. Então, olha o que eu falei para vocês, olha a volatilidade que um ETF que tem títulos de longo prazo faz, né, na sua carteira. Obviamente, ele traz mais rentabilidades, mas uma volatilidade muito maior. E o TFLO, que tem títulos de curto prazo, olha isso aqui, ele quase nem mexe o preço, né? Ele começou a ser negociado em 2014 a $50 e hoje ele tá custando $50. Então, eles não saem do lugar, basicamente seu dinheiro não perde valor ali em si ao longo do tempo, já passou por várias crises e é isso. Então, ele é legal para um caixa porque você basicamente coloca dinheiro nele, aí você fala, Léo, mas como que eu ganho dinheiro nesse ETF? Com os dividendos, né? Então, ele tá pagando aí seus 5% de dividendo yield ao ano. Então, do que você colocar de dinheiro nele, você vai ganhar 5%, pelo menos hoje, em cima daquele valor investido e você mantém o capital que você investiu. Já no TLT, você ganharia com o capital investido, né, ao longo do tempo, obviamente, mais do que o TFLO, mais os dividendos também, né? Porque você tá correndo mais risco aqui, né, obviamente, com esse investimento, então você tem que ganhar mais do que o TFLO em cima, né? Então é aquilo, longo prazo e curto prazo. Outro ETF bem interessante é o VCIT, VCIT. Esse é um ETF que vai investir em bonds, né, de empresas. Então são renda fixa ali, de dívidas de empresas corporativas. Ele é uma opção interessante para vocês estudarem. Ele vai investir em empresas como, né, dívidas de empresas como JP Morgan, Bank of America, Ambev, Pfizer e várias outras com vencimentos sendo de médio prazo, né? Então vamos em torno de 5, 10 anos. Só para vocês terem ideia aqui, esse VCIT investe em 2.000 bonds aí disponíveis no mercado com vencimento médio de 6 anos, dividendo yield atual de 5,5% ao ano e uma taxa de administração bem baixa, né, 0,04%. E um outro ETF bem interessante também para estudar é o HYG, que ele corre um risco um pouco maior, mas também paga um pouco mais de dividendos para quem estiver disposto a correr esse tipo de risco. Esse é um ETF que vai investir em bonds aí de empresas, mas que não são tão conhecidas, né? Então a gente tem empresas comprando dívidas aí de empresas como a Mozart, a Dish Network, a Cloud Software. Então são empresas mais arriscadas que ele compra dívida, obviamente tem que pagar mais, né? Porque ele tá correndo mais risco e ele vai te também pagar maior dividendo yield. Então só para vocês terem ideia
aqui, esse é um ETF, o HYG, que paga 6,4% atual de dividendo. Então é um pouquinho acima do mercado que a gente tá vendo dos 5%, né? Lembrando que tá totalmente atrelado com a taxa de juros, então quando ela começar a cair vai diminuir um pouco. E tem pagamento mensal. Maioria dos ETFs, é bom lembrar isso pra vocês, maioria dos ETFs de renda fixa, eles vão pagar dividendos mensais, tá? Então isso é um ponto interessante que eu acabei esquecendo de comentar pra vocês. E aí, só pra não deixar passar batido, esses são os outros pontos também do HYG, né? Vocês podem também dar uma olhadinha, tem mais de 1.100 títulos aí e uma taxa de administração um pouco mais elevada, né? De 0,5%, porque obviamente ele tem que ter uma gestão um pouco mais dentro ali de estudo, porque ele tá comprando títulos de dívidas mais arriscados, então ele tem que ficar acompanhando mais de próximas, isso obviamente custa mais caro e eles vão repassar essa taxa pra vocês. Aí uma pergunta que muita gente me faz e eu queria mostrar brevemente aqui pra vocês é como que faz pra analisar um ETF de renda fixa, né? Qual é melhor, o que ele tem, o que é interessante. Então pra isso eu gosto de utilizar bastante o site etf.com. E aí você pode buscar pelo ETF que você quer analisar. Então, por exemplo, quero olhar o ETF TFLO. Então você busca aqui pelo ETF que você quer buscar e aí esse site ele vai te trazer informações importantíssimas para você saber o que você está investindo, que é muito importante. Então você pode até traduzir o site aqui para você, né, baixando o Google Translate, e aí ele vai traduzir, né, que ele explica um pouquinho sobre o ETF, ele traz a taxa de administração que é importante vocês olharem. É importante descer também a página, ver o histórico de rentabilidade. Então nos últimos 5 anos entregou 1,7% ao ano. É legal ver também aqui as posições de ativos que eles compram, né? Então vocês conseguem ver aqui que a classe de ativos é renda fixa e ele vai investir no tesouro do governo, né, do governo americano. E aí aqui em cima, se você clicar em participações, ele vai te trazer para uma parte muito importante também, onde ele mostra como que é a alocação desse ETF. Então ele vai mostrar aqui para você, ó, que é tudo o título do governo americano, o percentual de alocação em cada título, né? E aí você pode dar uma olhada em clicando ver tudo aqui para ver o vencimento desses títulos, que de novo é muito importante. Então você vê aqui que o TFLO investe em títulos com vencimento, ó, por exemplo, 31 de outubro de 2024, daqui um ano basicamente. Julho de 2024, menos de um ano. Então você vê que são títulos de curto prazo. E aí, se a gente olhar, né, de novo, o gráfico dele aqui é aquele que basicamente não mexe nada, porque é um título que vai ter volatilidade menor. E esse seria, por exemplo, um título que eu colocaria, por exemplo, o meu caixa ali, para eventualmente, a bolsa caiu, eu vendo o TFLO e compro o ativo de risco na bolsa americana. E pelo outro contrário, que nem eu mostrei, o TLT seria um para você realmente ganhar no longo prazo com um percentual menor na carteira, porque o risco também vai ser maior. Porque se você pesquisar ele aqui, você vai ver que os títulos vão estar com vencimentos bem maiores. Então eu gosto de analisar basicamente isso para entender o que eu quero alocar de acordo com o meu perfil, com o meu objetivo e o percentual que eu vou identificar, e eu espero que isso tenha ajudado vocês. Agora, para finalizar, uma dúvida que a galera tá me perguntando em todo vídeo que eu faço: Léo, por que o ETF TFLO tá caindo, que todo mundo investe, né? Nossa, tá caindo, será que vai voltar? E vários outros ETFs de renda fixa em 2023 derreteram basicamente o preço da cota ali do ETF. E aí muita gente falou: pô, tô comprando ETF de renda fixa, tá derretendo, o que tá acontecendo? E eu vou explicar minha visão agora para vocês, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Quando a gente pega ETFs como o TLT, que investe em títulos de longo prazo, 10, 20 anos, eles vão ter uma volatilidade maior. E quando os juros dos Estados Unidos eles estão subindo ou eles estão elevados, como o momento atual em 5% aí, esses ETFs eles tendem a desvalorizar, ou seja, perder valor financeiro no curto prazo. E isso acontece pelo fator chamado de marcação ao mercado, que eu já expliquei em outros vídeos, mas só trazer um breve panorama para vocês. Imagina que você tá lá em 2021 comprando um ETF ou um título de renda fixa que tá pagando a taxa de juros atual, sei lá, 1% ao ano. Então se você comprou esse título pagando 1% ao ano, com vencimento aí para 20 anos, e agora a gente tá em 2023 e você tem a mesma possibilidade de comprar esse mesmo título pagando 5%, você tem uma desvalorização desse título, porque a galera não quer, né, comprar aquele título a 1%, quer comprar agora o novo a 5%. E aí isso afeta totalmente o preço, tá? Então só pra vocês entenderem, quanto maior for a taxa de juros no país que você tá investindo naquele título, no curto prazo, aquele título ele desvaloriza, perde valor financeiro. Então é uma balança, né? Quanto maior a taxa de juros, o preço perde no curto prazo. Quanto menor a taxa de juros, o preço sobe no longo prazo. Quando você pega títulos pré-fixados, que você sabe quanto você vai receber ao ano, não tem problema. Lá no final de 10 anos, lá que você comprou aquele título pré-fixado, você vai receber o que foi acordado quando você comprou. Agora, esses ETFs, que são grande maioria que compram títulos aí que são pré-fixados ou tem volatilidade, você na verdade tem essa marcação ao mercado a todo momento. Porque os ETFs em si, eles não têm vencimento, né? Eles sempre vão comprando e renovando os títulos ali do portfólio. Então essa volatilidade ela acontece sempre. Cara, a taxa de juros dos Estados Unidos aumentou, esses títulos perdem grana. E aí é o que exatamente está acontecendo com o TLT, né? Se vocês olharem aqui do pico até a mínima, ele já perdeu 50% do valor, porque exatamente nesse tempo aqui a taxa de juros americana saiu de 0 para 5%. Então o preço do título ele cai. E esses títulos aqui com longo prazo, eles são muito mais afetados com aqueles títulos corporativos de 10 anos, que normalmente são aonde você tem maior volatilidade, onde os investidores imaginam o que vai acontecer com a taxa de juros no médio e longo prazo. Então a tendência
tendência é que esse título ele caia mais, né, o preço, enquanto o mercado vê que o Fed pode manter as taxas de juros mais elevadas por mais tempo. A partir do momento que o mercado começar a ver que o Fed vai realmente abaixar as taxas de juros ou começar a baixar, esses títulos vão fazer o ao contrário, começar a ganhar valor financeiro, então sair de 87 para, sei lá, 90 dólares, 100 dólares, 140 dólares ao longo do tempo que o Fed for abaixando a taxa de juros. Mas a tendência é que esses títulos de longo prazo comecem a fazer isso antes desse movimento começar, que é o que acontece normalmente, né? Ele caiu provavelmente bastante antes dessas juros chegarem aos 5% e vai também subir quando os títulos, a taxa de juros americana começar a cair. Então eu espero que tenha entendido esse caso, fiquem de olho, né? Obviamente, quando forem comprar um ETF de renda fixa para ver se os Estados Unidos ou o país que você tá comprando não tá aumentando a taxa de juros no momento, porque aí se você quiser vender aquele título no curto prazo, você vai perder grana, né? O ideal é manter pro longo prazo. Se tiver caindo a taxa de juros de um país, aí é o ideal de investir em ETFs como esse, o TLT, por exemplo, que é o que eu tô investindo bastante, que ele quando voltar vai voltar pesado, né? Enquanto a taxa de juros estiver caindo. Então é legal vocês ficarem de olho nessas marcações a mercados, ficar de olho nisso antes de comprar um ETF de renda fixa, pra não perder e ficar depois, putz, o que aconteceu? Eu não sei o que tá acontecendo na minha carteira, que eu tô perdendo dinheiro ou que eu tô ganhando. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e comenta aqui pra mim, você compra ETF de renda fixa? Qual que você compra? Com qual estratégia? Deixa aqui embaixo pra mim que eu vou ler todos os comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal pra gente bater a meta de 100 mil inscritos e obviamente você continuar recebendo meus vídeos aqui sobre investimentos do exterior. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo. Valeu, até mais!